Mas eu só estou conseguindo ver o seu slide e lhe escutando. Ah, Eu estou ok. lhe vendo e estou lhe escutando. Tá, ok. Tá bom, então. Então, vamos lá, porque o assunto é bem legal, é um pouquinho extenso e vamos conversar um pouco, então. Tá, eu já fui apresentada, meu nome é Flávia. Eu vou falar um pouco sobre o papel da enfermagem intervencionista no tratamento da doença valvar mitral. No caso, o MitraClip, tá? Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para falar, certo? Eu paro e a gente explica, repensa nos pontos, porque são coisas bem específicas, tá? Esse assunto. Então, a minha aula, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte eu trago como uma parte introdutória. Então, assim, eu vou falar rapidamente, gente, sobre anatomia cardíaca, sistema circulatório, algumas propriedades do coração, as fases e as dinâmicas do ciclo cardíaco, débito cardíaco e algumas definições que a gente precisa entender, recordar, na verdade, para poder entender um pouco sobre a insuficiência mitral e a sua fisiopatologia, tá? E como ela é classificada. Então, vamos lá. O coração, ele é localizado no tórax, ele fica atrás do externo, entre os pulmões, tá? À frente da coluna cervical. Ele tem uma dimensão aproximada de 12,5 de comprimento ou 9 centímetros de largura. Isso varia muito com o tamanho do indivíduo, tá? O seu peso, o peso do coração, ele varia entre 255 gramas e 340, tá bom? Então, ele é um órgão tetracavitário, ele tem quatro cavidades, que a gente compreende como os dois átrios, que ficam na base, e a gente tem os dois ventrículos, que ficam no ápice, tá bom? Para vocês não confundirem, base, átrio, e ápice, ventrículo. E a gente tem, separando o átrio e o ventrículo, que a gente conhece como as válvulas atrioventriculares. São elas as válvulas, a válvula tricúspide e a válvula mitral, ou bicúspide. Bicúspide porque ela tem dois folhetos, tá? Tricúspide porque tem três. Hoje, eu vou me deter um pouco mais na válvula mitral, porque a gente vai falar sobre as insuficiências cardíacas decorrentes dessa válvula, tá? Então, são problemas relacionados a essa válvula que vai causar a insuficiência cardíaca no coração, tá bom? Qualquer coisa, gente, vocês me param, tá bom? E aí a gente vai relembrar um pouco do sistema circulatório. Então, a gente tem a circulação sistêmica, que a gente também conhece como a grande circulação. A gente tem a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, e a circulação coronária, que é a circulação do próprio coração. Tá? Não vou me deter a ela, eu vou falar um pouco sobre, lembrar, na verdade, a sistêmica e a pulmonar. E aí, como é que funciona esse fluxo? Na sistêmica, a gente tem tecido, coração, tecido. O sangue vem dos tecidos, voltam ao coração, do coração retornam ao tecido. A pequena circulação, a gente tem o coração, o sangue está no coração, vai para os pulmões, dos pulmões retornam para o coração. E como é que funciona esse ciclo? Então, o sangue, ele retorna para o coração pela veia cava inferior, entra pelo átrio, do átrio ele vai para o ventrículo. Esse sangue, ele é rico em oxigênio ou ele é pobre? É um sangue pobre em oxigênio. Ele precisa ser é, é, oxigenado. Então, ele entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito. Na passagem do átrio direito para o ventrículo direito, a gente tem a válvula tricúspide. Tá? Do ventrículo direito, ele vai pela artéria pulmonar e vai para os pulmões. No pulmão, ele faz a hematose, aquela troca que a gente faz, que a gente já sabe que é a troca gasosa, então o sangue que era pobre em oxigênio, ele fica rico em oxigênio e torna para o coração pelas veias pulmonares, tá? Então, nessa pequena circulação, a gente tem uma troca nesse circuito. A gente tem um sangue pobre em oxigênio indo por uma artéria pulmonar e ele rico em oxigênio retornando pela veia pulmonar. Quando ele retorna, ele entra no átrio esquerdo, passa pela válvula mitral, que é a que a gente vai falar, que está do lado esquerdo do coração. Então, ele passa pela válvula mitral. A válvula mitral, nessa passagem, deve fechar e o sangue sobe para a aorta. Da aorta, ela desce para irrigar a parte superior e a parte inferior.
Aí está o ciclo da pequena e da grande circulação. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vai perceber que o fluxo sanguíneo aí, ele funciona de maneira unidirecional. Então, o sangue que sai do átrio esquerdo, que entra no ventrículo esquerdo, ele não deve retornar para o átrio esquerdo. E esse aí é um dos problemas que a gente tem na insuficiência mitral. Acontece algo ou na válvula, ou no ventrículo, ou no anel dessa válvula, que permite que esse sangue retorne para o átrio esquerdo. Isso aí é o que a gente chama de regurgitação, tá? Regurgitação mitral. Um sangue que não deveria retornar para o átrio acaba retornando. Então, uma parte vai para o átrio e outra parte desce para o ventrículo esquerdo. Quando eu vou bombear esse sangue para o meu corpo, ele não vai num volume correto. Por quê? Vai com uma fração, vai com um débito cardíaco menor. E aí eu vou falar um pouco para vocês também sobre o débito cardíaco, tá? E aí a gente tem as propriedades do coração. Então, o coração, ele tem as propriedades eletrofisiológicas e as mecânicas, tá? A eletrofisiológica é aquela capacidade que o coração tem de gerar o seu próprio estímulo elétrico. E aí a gente tem o nodo sinoatrial, né, que ele é conhecido como marca-passo do nosso coração, porque ele consegue gerar o próprio estímulo elétrico, que gera a contração cardíaca, no caso das células cardíacas, tá? Então, as células cardíacas também têm a capacidade de conduzir o estímulo e também têm a capacidade de se excitar em resposta a um estímulo, seja ele elétrico, mecânico ou químico, ou seja, ela consegue se contrair. A resposta de uma célula cardíaca é a contração. E aí a gente tem a propriedade mecânica, que é a contratividade, que é a capacidade de contração, e o relaxamento, que é a capacidade de desativar essa contração, tá? E quando a gente fala de contração e relaxamento, a gente não pode deixar de falar do ciclo cardíaco. E aí a gente tem o ciclo cardíaco em 5 fases, tá? A gente tem a fase do enchimento ventricular. E aí como é que acontece? Porque o coração, ele contrai. Na verdade, o coração, ele contrai para criar uma pressão mais alta do que a outra câmara, na verdade. Então, assim, o ventrículo, ele contrai para gerar o aumento da pressão, e esse aumento dessa pressão vai fazer com que essas válvulas abram, para que o sangue passe. Então, vamos entender só como é que funciona. Então, a gente tem, de início, o enchimento ventricular, que é o aumento da pressão atrial, né? Então, a pressão atrial aumenta, e esse aumento dessa pressão provoca a abertura da válvula mitral e tricúspide. Então, o sangue que está no átrio, ele flui para o ventrículo. O átrio, ele não contrai ainda nesse momento. O sangue só flui, tá? O sangue todo? Não. 70% do sangue que está no átrio, durante o enchimento ventricular, né, escoa para o ventrículo. E aí acontece a sístole atrial, ou kick atrial, que é o fornecimento do restante do sangue que ficou nesse átrio, cerca de 30%, que entra dentro do ventrículo. E aí a gente vai para a terceira fase, que é a contração ventricular isovolumétrica. A gente tem uma elevação dessa pressão intraventricular, e essa elevação da pressão ventricular causa o fechamento da válvula mitral e tricúspide, tá? E aí o ventrículo vai para ejeção ventricular, que é exatamente aí que a pressão ventricular aumenta mais, para que essa pressão seja maior do que a pressão que existe na aorta, tá? Ou na artéria pulmonar. Quando a pressão se eleva acima da pressão que está na aorta e na artéria pulmonar, o sangue consegue abrir a válvula e passar, tá? E aí o ventrículo ejeta esse sangue. E acontece o relaxamento isovolumétrico, que é a pressão ventricular diminuindo, ficando abaixo da pressão da aorta e das artérias pulmonares. E aí a gente tem a válvula aorta e pulmonar fechada, e acontece ao mesmo tempo, tá? Essa diástole atrial. Então, o ciclo cardíaco é esse. São 5 momentos que a gente compreende em 2 fases, tá? A gente compreende como a diástole e a sístole. Então, a gente tem a diástole como o ventrículo relaxando,
para que o sangue que está no átrio entre nele, tá? O átrio contrai e o sangue é forçado a passar pelas válvulas mitrais e tricúspide. E a gente tem a sístole, que é quando os átrios relaxam e enchem de sangue, né? A válvula mitral e tricúspide, elas ficam fechadas e a pressão ventricular aumenta, porque isso força a passagem desse sangue pela válvula aórtica e pulmonar, tá bom? E assim a gente tem a dinâmica do ciclo cardíaco. E aí, eu vou trazer para vocês um ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, tá? Que é o débito cardíaco. O que seria esse débito cardíaco? Então, o débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que o coração injeta em um minuto. Então, a gente pode dizer que seria o produto, ou seja, a multiplicação, tá? Da quantidade de sangue que eu libero em uma batida, uma contração, em um minuto. É como se eu contasse um minuto, e nesse um minuto eu iria ver quanto de sangue saiu do meu coração. Esse é o meu débito cardíaco. O débito cardíaco é o meu volume sistólico, ou seja, quanto sai de sangue numa contração, vezes a minha frequência cardíaca. É quanto sai de sangue, quanto meu sangue joga para fora de sangue em um minuto. Débito cardíaco é a quantidade de sangue injetada por um minuto, tá bom? Só que existem algumas forças que atuam no meu VS. E aí, quais seriam elas? A gente tem a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade. Parece difícil, mas não é, tá? É bem simples da gente entender. Então, vamos lá. O meu volume sistólico, tá certo? Ele é afetado pela minha pré-carga, pela minha pós-carga e pela minha contratilidade. Então, que determina a quantidade de sangue que vai sair do meu coração são esses três fatores, tá? E aí, o que é que a gente entende para o pré-carga, tá? Pré-carga, ela é a tensão passiva, desenvolvida nos miócitos devido ao estiramento das fibras musculares pelo enchimento ventricular. Também definido como a quantidade de sangue que distende o ventrículo antes da sístole, ou seja, é consequência direta do volume diastólico final. Mas que danada aí, tá? Então, assim, vamos entender da seguinte maneira. Vamos entender a pré-carga como uma força que o sangue faz nos miócitos, na parede do meu ventrículo. Então, a pré-carga é a pressão que o sangue faz quando ele entra no meu ventrículo. É como se eu tivesse um balão de festa. E aí eu pego um balão de festa e eu sopro nele. E a pressão que o ar faz no meu balão é a minha pré-carga. É exatamente a tensão, tá? É uma tensão exercida sobre a parede do ventrículo, tá bom? E aí alguns fatores determinam essa pré-carga. A gente tem o retorno venoso e a pressão venosa central. Como é que funciona isso? Então, quanto mais sangue entrar, mais vai ser o estiramento do meu músculo. Então, maior vai ser a minha força de contração. É como se eu enchesse a bexiga e ela fica bem cheia, tá? Bem esticadinha, bem esticada. Quando eu solto, o ar vai sair numa velocidade imensa, porque ela está esticada. A mesma coisa é no ventrículo, tá? Então, nessa pré-carga, o sangue entra e faz a pressão na parede do meu coração, do meu ventrículo. Ele não faz força nenhuma. Na pós-carga, é a tensão que o meu ventrículo, os meus miócitos desenvolvem, tá? Aí a gente tem o gasto da energia, tá bom? É uma tensão ativa. Nesse caso, é a pressão que os músculos do ventrículo precisam gerar para superar a pressão na aorta. Então, na pós-carga, é a pressão que o meu ventrículo precisa fazer para poder passar o sangue do ventrículo pela aorta. E aí,
tem uma coisa interessante, porque a minha horta, ela é a pressão diastólica. Então, a gente compreende essa pressão como 80, tá? Então, uma pessoa que tem uma pressão diastólica acima de 80, uma pressão de 10, eu vou ter um coração, um ventrículo, que vai precisar trabalhar mais para poder jogar esse sangue para fora. Por isso, a gente compreende que é importante trabalhar e cuidar dos valores pressóricos, da pressão arterial. Por quê? Porque se eu tenho níveis de pressão distólica, a minha pressão distólica for alta, eu vou ter uma pressão alta na minha aorta. E o meu coração vai precisar contrair e trabalhar mais para poder ultrapassar essa pressão. E aí a gente tem um coração que vai bater mais vezes, vai trabalhar mais, então ele vai hipertrofiar, ele vai crescer. A gente vê muitas pessoas com o coração crescido, ou seja, um coração que precisou bater mais por conta de ou uma questão de anatomia mesmo, da própria estrutura, ou uma questão de precisar elevar o nível, o volume de pressão para poder vencer essa resistência. E é aí que está a questão da insuficiência mitral, tá? Por um período, o coração ele consegue administrar isso, mas chega um momento em que o coração ele não consegue mais. Ele não consegue dar mais conta de trabalhar em excesso para poder vencer essa pressão. E aí a gente tem o que a gente compreende como insuficiência cardíaca. O meu coração ele é insuficiente para poder bombear o sangue para fora, tá? E por incrível que pareça, a insuficiência cardíaca é uma doença grave. É uma doença que, quando diagnosticada com pessoas que têm insuficiência cardíaca grave, severa, né, tem uma expectativa de vida de 5 anos. Para esse tipo de pacientes, são pacientes que têm dificuldade de manter uso de medicação, são muitas medicações, e a gente tem muita dificuldade com relação de estabelecer um plano otimizado para ele, para poder manter esse débito cardíaco, porque a gente tem que dar medicações para diminuir essa pós-carga, né? Então, a pressão precisa estar baixa, e grande parte desses pacientes não conseguem tomar as medicações de maneira correta, nem aderir ao tratamento, porque realmente são muitas medicações, tá? E aí vem algumas definições também. A gente já viu que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o que seria o volume sistólico, né? O volume sistólico ele pode ser entendido como VDS menos o VSS. O que seria isso? Tá bom? Quando o sangue entra no coração, então, vamos lá. Eu tenho sangue que sai do átrio para o ventrículo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai passar pela aorta e vai pelo sistema, né? Ser distribuído pelos tecidos. Então, vamos dizer que 100 ml entraram do meu átrio para o meu ventrículo. Então, eu tenho no meu ventrículo 100 ml, tá? Desses 100 ml, saiu esses 100 ml do meu ventrículo para a aorta. E aí, ficou de volume diastólico final nesse meu ventrículo, não, de volume sistólico, perdão. Então, ficou de volume sistólico, saiu sangue, mas ficou um resíduo. Entrou 100, ficou um resíduo, ficou 40 ml. Entrou 100, quando ele fez a sístole, ficou 40 ml. Como é que eu faço para calcular o meu VS? Eu vou pegar 100, que é o meu volume diastólico final, ou seja, entrou 100, é o meu volume diastólico final. E saiu o meu volume sistólico, tá? Mas ficou lá 40. Aí como é que eu faço? Eu faço 100 menos 40 e vai dar 60. 60 foi a quantidade que saiu. O sangue entra, quando ele sai, sempre deixa um resíduo,
tá bom? Então, é assim que a gente calcula o nosso volume sistólico. E aí, tem a fração de ejeção. São muitas definições, então vamos lá. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que é ejetado em 1 minuto, tá? Volume sistólico é a quantidade de sangue que é ejetada em um batimento. Fração de ejeção, ela diz respeito a uma medida de eficácia do seu coração. É o volume de sangue que é ejetado numa sístole em relação ao total de sangue contido no coração. Então, quando a gente usa fração de ejeção, a gente está avaliando a eficiência cardíaca, tá? Então, existem pacientes que têm uma fração de ejeção reduzida, normal, levemente reduzida. E eu vou falar sobre isso mais na frente. Os cardiologistas, eles usam essa classificação principalmente para poder fazer as administrações com relação às medicações. Então, de acordo com a sua fração de ejeção, você pode tomar algumas medicações e outras não. Tá? Ela é muito mais usada para administração de medicação com relação à saúde. Mas ela também diz respeito à eficiência cardíaca, tá bom? E aí a gente cai diretamente nas doenças valvares. Então, dentro das doenças valvares, a gente tem as estenoses e as insuficiências. Que seria isso, tá? Aqui a gente tem a estenose da válvula mitral. Então, aqui a gente tem a válvula mitral. Aqui ao lado a gente tem a tricúspide. Mais acima a gente tem a aorta. E mais acima um pouquinho a gente tem a pulmonar, tá? Aqui do outro lado a gente tem um ventrículo aqui normal, onde a gente está vendo aqui, ó, que os folhetos estão bem próximos, juntinhos aqui, e aqui do lado direito, a gente tem um ventrículo maior, então é um ventrículo que já está dilatado, tá bom? Ele precisou trabalhar muito para poder colocar o sangue para fora, então ele remodelou, tá bom? E a gente tem esse espessamento aqui nos folhetos, tá? E aí, o que seria essa estenose mitral? A estenose mitral nada mais é do que o estreitamento do orifício, tá bom? Então, o orifício ele estreita, a abertura ela é incompleta, tem uma redução na entrada desse sangue que vai sair do átrio para entrar no VE, eu não consigo colocar o sangue numa quantidade boa no VE, e aí eu acabo gerando uma sobrecarga de pressão no átrio. É muito comum em pacientes que fazem congestão pulmonar, tá? Vou falar um pouco sobre isso mais na frente, que a gente tem um fluxo retrógrado por conta da estenose. O sangue ele não desce para o ventrículo e aí ele aumenta a pressão do átrio. Também é muito comum em pacientes que têm fibrilação atrial, tá bom? E aí vamos entrar diretamente na insuficiência mitral. A insuficiência mitral ela é caracterizada pela regurgitação sanguínea, tá? Então o sangue, ele, ao invés de entrar no ventrículo e seguir para a aorta, ele vai uma parte para o átrio, se vocês estiverem olhando aí a setinha, uma parte retorna para o átrio e uma parte sobe para a aorta. Então, eu tenho uma diminuição no meu débito cardíaco. Eu tenho uma quantidade de sangue que está indo para o meu corpo menor do que deveria ir, tá bom? Então, eu tenho um débito cardíaco reduzido. Eu tenho também um aumento na minha pressão arterial, tá? E aí isso pode ser decorrente de várias anormalidades em diferentes locais desse aparato. Pode ser no folheto, no anel, na válvula, nas cordas e nos músculos, tá bom? E aí vamos lá para a etiologia. Então, a insuficiência mitral ela pode ser primária ou secundária. A primária ela também é entendida como a degenerativa ou orgânica, quando existem anormalidades estruturais na minha válvula, tá bom? Entre essas causas, a gente pode compreender paciente com febre reumática tende a fazer muita lesão em válvula, o prolapso valvar mitral, que é quando a válvula entra para dentro do átrio, causando prolapso, uma endocardite infecciosa, que pode causar uma perfuração, por exemplo, na válvula, um trauma ou uma deformidade, tá? Esses tipos de patologia, a gente não usa o mitraclip, tá? Febre reumática, endocardite infecciosa, traumas que afetem os folhetos,
a gente não consegue fazer o mitraclip nele. E aí a gente tem a insuficiência secundária, que é a praia do mitraclip, tá? Não que a gente não consiga fazer o mitraclip na insuficiência mitral, a gente consegue. Mas na secundária, a gente tem os folhetos preservados e a estrutura que não é legal. O ventrículo, ele remodela por conta da força que ele faz para poder mandar esse sangue para fora, tá? Então, o prognóstico de paciente com insuficiência mitral e secundária vai depender muito da gravidade dela. Depende do grau de remodelamento desse ventrículo, a presença de hipertensão pulmonar e a disfunção desse ventrículo direito, tá? Associada a outras comorbidades, lógico. Então, a gente tem a insuficiência mitral secundária relacionada a uma isquemia miocárdica, por exemplo, um IAM, um paciente que infarta, né? Que é um evento isquêmico, pode gerar uma insuficiência cardíaca secundária, tá? Uma cardiomiopatia hipertrófica, uma dilatação ventricular. Então, a insuficiência mitral secundária, ela é frequente em pacientes com disfunção ventricular. Então, é comum em pacientes que têm uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida. Tá? Mais na frente a gente vai ver sobre isso. E aí eu trago um pouco para vocês da insuficiência mitral. Do lado da esquerda para a direita, eu tenho uma válvula normal, eu tenho uma válvula com prolapso, ou seja, um lado ele está levantado e eu consigo ter a regurgitação. Eu tenho uma válvula também que cortou as cordas tendíneas dela, se você perceber ali, está cortadinha a cordoalha, e aí o folheto sobe e a gente tem o sangue voltando para o átrio, e do lado direito a isquemia ou dilatação, que é as cordas, a parede do ventrículo dilatou, e aí a gente tem uma abertura desses folhetos, tá? Qual é a prevalência? Então, a gente percebe nesse gráfico que, com o decorrer da idade, a gente tem um aumento, né, na prevalência da regurgitação mitral moderada severa. Então, a gente vê que, com mais de 75 anos, a gente chega a 10%, seria a linha laranja, tá? Então, a gente pode compreender que uma a cada 10 pessoas de mais de 75 anos possui uma insuficiência moderada ou severa. Tá? Existem algumas classificações para essa insuficiência. Uma delas é o NIRA, que é a classificação da Associação do Coração de Nova York. Tá bom? Dentro da classificação funcional, a mais grave é a 4, é quando o paciente ele apresenta sintomas de dispneia, de cansaço, ou com mínimo esforço, ou em repouso. Então, o paciente está parado, não se movimentou e ele já está cansado, já está ofegante. É muito comum em pacientes com insuficiência mitral secundária, o tipo 3 e o tipo 4. Depois que eles são submetidos ao procedimento transcatéter do mitraclip, eles têm uma redução, principalmente desses sintomas. Então, o mitraclip ele dá isso para as pessoas. Ele diminui esses sintomas que atrapalham a qualidade de vida dos pacientes e acabam dando um pouco mais de qualidade, tá? E aí a gente tem a classificação da IC, de acordo com a fração de ejeção, que eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, não vou me deter a isso, tá? E aí, qual é o papel do enfermeiro nisso? Tá? Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso entender de fisiopatologia, porque eu preciso identificar as consequências da regurgitação mitral, tá? Eu preciso entender da fisiopatologia e das coisas básicas com relação a regurgitação mitral para a gente entender como é que o sistema funciona, como é que o mitraclip funciona. Então, só para a gente pensar um pouquinho nisso, tá? Então, vamos pensar. Então, vamos dizer que eu tenho um paciente que tem uma insuficiência mitral crônica, tá? Então, eu tenho uma sobrecarga abrupta de volume sobre o meu VE. Então, vamos lá. O paciente com uma estenose na válvula mitral, eu não consigo fazer com que esse sangue desça para o meu ventrículo. E o sangue desce para o ventrículo, mas uma grande parte fica no átrio. Eu tenho um aumento da minha pressão atrial.
E aí isso acontece afetando todos os outros sistemas para cima. Então, eu aumento a minha pressão arterial, eu aumento a minha pressão pulmonar, e aí eu tenho uma pressão pulmonar alta, e o pulmão, ele não consegue funcionar de maneira correta com uma pressão pulmonar alta, e aí o que é que acontece? Acontece a congestão pulmonar. O líquido começa a sair de dentro do átrio e vai gerando a congestão. São aqueles pacientes que a gente chama de pacientes congestos. E esses pacientes apresentam sintomas específicos. Então, assim, dispneia, dispneia, dispneia paroxístona noturna, que é aquela dispneia quando o paciente está dormindo e de repente ele acorda assustado porque sufocou. Ou então é um paciente que tem uma ortopneia, que é aquele paciente que deitou, sufocou, né? Então, isso é muito comum em pacientes com resto, tá? Então, vamos dizer também que a gente tem um paciente que tem uma válvula mitral, uma regurgitação mitral. Então, eu tenho um sangue que está no átrio, entra no ventrículo, daqui a pouco ele volta para o átrio, depois ele volta de novo para o ventrículo, vai para o átrio, volta para o ventrículo, e ele fica naquela movimentação. Então, eu tenho uma sobrecarga no meu ventrículo esquerdo. Eu sobrecarrego meu ventrículo esquerdo, eu diminuo meu débito cardíaco, porque eu não consigo colocar a quantidade de sangue correta para fora. Eu tenho um aumento na minha pré-carga, porque o sangue, quando ele desce para a parede do meu ventrículo, ele faz aquela pressão sobre a parede do meu VE, e é um VE despreparado para isso. Então, esse aumento dessa pressão pode gerar um EAP, uma dispneia, um choque cardiogênico e gerar futuramente uma insuficiência cardíaca mais claro nesse tipo de paciente, tá? Que tem esse tipo de insuficiência. E aí as consequências, né? A gente tem uma carga extra no coração, no pulmão, um aumento do ventrículo, o sintoma de insuficiência cardíaca, retenção rítmica, anormalidades rítmicas e uma diminuição na capacidade funcional do indivíduo, tá? E aí a gente segue para a parte 2, e aí a gente vai falar um pouco sobre essas opções terapêuticas dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, falar um pouco sobre os principais estudos que evidenciam o MitraClip como algo efetivo, né? Vou falar um pouco sobre o MitraClip e o papel do enfermeiro nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Quais são as opções terapêuticas para os pacientes que têm insuficiência cardíaca mitral? Eu vou falar sobre 3. Primeiro, as medicações, mas eu não vou me ater às medicações. O que a gente precisa entender de medicação é que a medicação, ela precisa ser uma medicação otimizada, tá? Então, é uma medicação otimizada para o meu paciente, para que ele possa ter um melhor desempenho, diminuição de sintomas. Então, eu tenho a cirurgia e o MitraClip. E aí, vamos falar da cirurgia e da insuficiência mitral, tá? Então, a cirurgia e a insuficiência mitral, como é que funciona? Então, o reparo cirúrgico da válvula mitral tem sido o padrão ouro para corrigir a insuficiência mitral grave, primária, tá? A insuficiência mitral primária, lembrem, é aquela insuficiência que está nos folhetos, tá? Então, eu tenho um problema nos meus folhetos. E aí, a cirurgia é a melhor opção. Ou meu folheto, ou no meu anel valvar, tá bom? A insuficiência secundária grave é aquela insuficiência que raramente é realizada cirurgia, tá? Então, quem tem insuficiência secundária grave não tem a cirurgia como uma indicação para o caso, tá bom? E aí a gente precisa, antes trabalhava-se mais com otimização de remédio, e a gente não tinha muita opção para isso, tá? Então, nesse contexto, a terapia mais eficaz para a insuficiência mitral é o quê? É tratar a disfunção do ventrículo esquerdo, incluindo uma terapia medicamentosa para uma insuficiência cardíaca e estimulação biventricular. O que seria a estimulação biventricular? Seria o uso de ressincronizadores cardíacos, que é diferente de CDI, que é diferente de desfibrilador cardíaco, tá?
Quando eu penso em estimulação biventricular, eu penso em estimular os meus dois ventrículos, então são dois eletrodos, um em cada ventrículo, estimulando o meu coração para manter a minha frequência cardíaca e contração cardíaca de forma organizada. Tá? Então, existem pacientes que fazem implantes de estimulação biventricular, que são o que a gente compreende dentro da hemodinâmica como os ressincronizadores cardíacos, tá? E uso de medicação. E a gente tem também o mitraclip, tá bom? Para o caso. E aí, vamos lá falar um pouco sobre o danado do mitraclip. O primeiro mitraclip, ele ficou disponível, foi desenvolvido, na verdade, ele foi desenvolvido pela Invalve em 1999, baseado num conceito antigo de uma cirurgia de um cirurgião italiano, Alfieri. Essa cirurgia era conhecida como ponto de Alfieri, tá? O MitraClip, ele é o primeiro e atualmente o único sistema comercialmente disponível para reparo de válvula mitral por via percutânea aqui no Brasil. Fora, a gente tem outros, tá? Mas aqui no Brasil a gente só tem aprovação para o MitraClip. Então, assim, com os avanços da tecnologia, com o surgimento de novas próteses, esse tipo de cirurgia da redução da regurgitação mitral foi substituída. Por quê? O que é que essa cirurgia fazia? Nada mais era do que a técnica de Alfieri, era o ponto que era dado na válvula mitral, tá? Então, a válvula mitral, ela parece uma boquinha, são duas cúspides. Então, ele dava um ponto no meio, formando o duplo orifício. Juntava A2 com P2 e formava esse duplo orifício. Resolvia o problema da regurgitação mitral, o retorno do átrio? Não resolvia completamente, mas diminuía o refluxo. Tá? Por isso que essa cirurgia entrou de forma descontinuou, na verdade, porque a gente já tem hoje implantes cirúrgicos de próstatas, olha, gente, de prótese, que resolvem totalmente o problema da regurgitação mitral. Tá? Então, não faz sentido a gente fazer uma cirurgia aberta, abrir o peito do paciente para dar um ponto na válvula mitral, para ele ter uma diminuição na regurgitação valvar. Não, não faz sentido, tá? Então, a gente tem aqui, eu trago para vocês um vídeo, isso aqui é uma imagem 3D de um eco transesofágico, tá bom? Eu vou trazer algumas para vocês. A gente consegue ver a formação aqui de um duplo orifício, tá bom? E a gente tem esse ponto aqui no meio. Aqui também a gente tem esse ponto aqui no meio e a formação de um duplo orifício. Do lado de cá a gente tem a vista do átrio esquerdo e aqui do ventrículo esquerdo. Então aqui é de baixo para cima, aqui é de cima para baixo, tá bom? Isso aqui no meio é um mitraclip, tá? Mas na frente a gente vai ver isso. E aí a gente tem alguns estudos que deram uma força para o mitraclip. Quais foram eles? 3. O Everest 2, que até hoje é critério de indicação para o paciente, para o MitraClip, o COAPT e o MitraFAR, tá? Então, o Everest 2, ele é o principal estudo. Ele aconteceu em 2016, e o COAPT foi um estudo que foi realizado, é um estudo americano, controlado e multicêntrico, foram em vários centros, e ele é comparativo. Tá? O COAPT e o MitraFAR, eles trazem a relação, né, a comparação do uso do MitraClip e a terapia medicamentosa. Só que aí a gente tem o COAPT trazendo um resultado muito positivo dentro do uso do MitraClip e o MitraFAR um resultado muito negativo. E aí a gente vai entender por que isso, tá? Então, o Everest, ele aconteceu com 273 pacientes, eles tinham insuficiência primária e secundária, e acabou se percebendo que o MitraClip ele foi mais seguro do que a cirurgia para o tratamento seguro, para o tratamento cirúrgico. Então, acabou sendo mais eficaz na redução da insuficiência mitral. Por quê? O MitraClip foi mais seguro. Foi mais
mas perdão, gente, ó, o MitraClip ele foi mais seguro que a cirurgia, mas o tratamento cirúrgico foi mais eficaz, tá? Do que a redução, na redução da insuficiência mitral. Por quê? Porque, primeiro, os operadores, os médicos que fizeram o procedimento, eles eram inexperientes, tá? Tinham taxas de sucesso baixa no processo, tá? Então, o paciente fazia o MitraClip e precisava fazer cirurgias subsequentes. Então, precisava operar porque acabava não resolvendo, porque eles não sabiam direito como a coisa funcionava, tá? Então, a cirurgia ela foi superior ao MitraClip nesse estudo, na insuficiência mitral primária, mas não foi na secundária. No Everest 2, a gente tem o reparo cirúrgico da válvula mitral e ele permaneceu como padrão, tá? Para insuficiência mitral grave primária. Então, o reparo cirúrgico já era padrão para insuficiência grave mitral. Então, o teste só fez ele permanecer. O que mudou aqui nesse estudo foi que percebeu que o MitraClip ele resultou na melhora sintomática. Também em pacientes de insuficiência mitral, aqueles pacientes que não podiam fazer cirurgia aberta. Então, por conta dos scores, né? É aquele paciente idoso já comprometido que se for para uma sala cirúrgica, lá fica, porque não tem como se recuperar de uma cirurgia tão grande como a cirurgia cardíaca. Então, é preciso ser feito procedimentos minimamente invasivos, e aí o MitraClip se aplica nesse caso, tá? E aí a gente tem o COAPT e o MitraFar, tá bom? Foi em setembro de 2018 que esse estudo foi publicado, o resultado deles, um em setembro e outro em dezembro. E aí vamos lá para a comparação. Ambos foram com pacientes que tinham insuficiência mitral grave secundária, que é aquela que o problema é na estrutura, tá? Do ventrículo. Ambos tinham fração de ejeção de VE, mais insuficiência cardíaca, mas no Mitra o resultado foi bem negativo e no COAPT foi bem positivo. Qual foi a grande questão? A grande questão foi o time de indicação desses pacientes. Tá? No COAPT, os pacientes estavam numa fase precoce, tinha menos remodelamento ventricular, dilatação ventricular era menor, tinham uma perca de fração de ejeção de VE também menor. No MitraFar, a gente tem uma taxa de remodelamento maior, a gente tem um alto grau de uma remodelação ventricular maior para um grau de regurgitação menor. Então, nesse paciente do Mitra, não tem mais o que fazer, ele perdeu já o time para resolver o problema dele. A doença já passou a ser no miocárdio, no ventrículo, eu não tenho como remodelar nada. É como se eu tivesse um ventrículo que ele já deu tudo que tinha que dar, já remodelou, agora ele está todo aberto assim, todo distendido, e eu não tenho como fazer esse ventrículo ficar distendido, voltar ou tentar remodelar ele. Perdeu o tempo dele. É diferente no COAPT, a gente tinha um remodelamento menor, quando a gente diminui a regurgitação, a gente consegue fazer esse ventrículo voltar a funcionar melhor. Tá? Por isso que o COAPT ele foi mais positivo. Tá? E aí a gente tem o MitraClip. O MitraClip não é o nome da técnica utilizada. O MitraClip é o sistema utilizado, tá? Comumente a gente usa como MitraClip, parece que a técnica percutânea é MitraClip, quando na verdade não é. A técnica percutânea conhecida como edge-to-edge, Matrover Repair, que quer dizer reparação da válvula mitral de ponta a ponta, tá? Utilizando-se do sistema MitraClip, que é um clipe que prende a minha válvula mitral. Tá? Tem como base a apreensão de ambos os folhetos da válvula mitral, seguindo o racional, ele segue o mesmo raciocínio da cirurgia de Alfieri, né? Criando um duplo orifício para diminuir essa regurgitação atrial, ventricular, mitral, gente. Essa regurgitação mitral. Tá? E eu vou mostrar para vocês isso de forma prática, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá entender um pouquinho o mecanismo da insuficiência. Então, aqui a gente tem um ventrículo normal, saudável, e aí a gente tem
nessa partezinha branca, a zona de coaptação. Isso aqui são 2 folhetos. Aqui a gente tem o anel, tá? A distância do anel valvar, que é bem próxima da zona de coaptação. Aqui os músculos papilares e aqui as cordas tendíneas, tá bom? Isso aqui é um ventrículo normal, um coração normal. Aqui eu tenho a insuficiência mitral. Como é que a gente vê isso? A gente vê aqui, ó, uma dilatação do anel, uma diminuição da zona de coaptação. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma distensão do meu músculo papilar. É como se ele puxasse as minhas cordas tendinhas, ele puxa as minhas válvulas e eu diminuo a minha zona de coabitação. Você vê aqui ó, que o ventrículo está se encostando numa pontinha de nada. Enquanto aqui a gente tem uma área bem maior de coaptação, aqui é bem pequena. E eu tenho um distanciamento da minha coaptação com a minha dilatação do anel. E aí a gente dá uma nomenclatura para isso, tá? Então, esse distanciamento aqui entre a zona de coaptação e o músculo papilar, essa distensão aqui a gente chama de tethering, e aqui a gente chama de tethering, tá? E aí, como é que funciona o MitraClip, tá? O MitraClip, ele é um procedimento realizado através de uma punção venosa pela virilha, tá? Pela veia femoral. A gente vai pela veia. Então, é um catéter de 24 frentes. Então, pense no catéter. Pega uma caneta, olhe para ela. É um pouco mais que isso, tá? Entrando pela sua veia. Então, é possível avaliar o refluxo mitral e residual durante o procedimento em tempo real. A gente consegue reposicionar esse clipe quantas vezes forem necessários nos folhetos. A gente consegue dar uma alta hospitalar para esse paciente em 48 horas, uma deambulação precoce, se esse paciente não tiver nenhuma intercorrência. A gente consegue fazer o reposicionamento bem versátil em qualquer ponto da válvula. É um procedimento de alto custo e requer a participação de uma equipe multiprofissional, tá? Multidisciplinar, que entenda do procedimento. Aqui, com relação à autorização do dispositivo, aqui no Brasil foi em 2015, pela Anvisa, então, o primeiro hospital que fez um implante de válvula mitral aqui, de válvula mitral não, um MitraClip, foi o Hospital Albert Einstein, tá, em 2015. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre os componentes do sistema. O que seria o MitraClip? O clipe seria isso aqui que está do lado direito, essa partezinha branquinha aqui, tá? Esse clipe se fecha e é quem segura as válvulas. Do lado esquerdo tem o sistema de entrega. Então, esse sistema de entrega está fixado no suporte, numa placa de suporte, e aqui abaixo eu tenho o clipe, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, a Abbott é a empresa que fornece o MitraClip, só a Abbott, tá? E aí, hoje a gente já tem a gente está na 4ª geração. Então, eu estou no clipe G4. Eu tenho 4 tamanhos diferentes. Então, eu tenho um de 4 milímetros, um de 6 milímetros por 9, ou um de 4 por 9. Ou eu tenho um de 4 por 12, ou um de 6 por 12, que me permite trabalhar de forma direcionada para a insuficiência mitral e personalizada para os pacientes, tá? E aí, vamos falar um pouco dos cuidados da enfermagem no pré-procedimento. O que é que eu preciso, como enfermeiro, fazer? Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é confirmar a reserva sanguínea do paciente, e aí a gente faz a mesma reserva como a gente faz com a cirurgia cardíaca. São 4 CH, 8 plaquetas e 3 PFS, plasma fresco congelado. Tá? Esse é o protocolo lá da minha instituição. Então, a gente tem reserva sanguínea, a gente solicita o médico faz a solicitação sanguínea, o laboratório vai lá, faz a tipagem sanguínea e faz a reserva do sangue para esse paciente. Caso a gente tenha alguma intercorrência, precise, a gente usa. Então, a gente reserva a UTI para esse paciente, a gente deixa a equipe cirúrgica cardíaca de sobreaviso, que a gente vai ter esse procedimento, a gente pode ter uma intercorrência em sala com o paciente e precisar abrir o peito. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas pode acontecer.
A gente precisa manter essa sala com uma estrutura harmonizada, com todos os medicamentos dentro dela, ou todas as máquinas dentro dela para o procedimento. A gente precisa de materiais específicos, que a gente chama de OPME, e aí cabe ao enfermeiro administrar isso, fazer esse checklist do que foi solicitado pelo médico, do que o representante trouxe, se tudo está lá no setor, porque eu não posso colocar o paciente para um procedimento sem antes conferir se tudo que eu vou precisar está lá. Né? Então, a gente precisa fazer esse controle. Então, a gente precisa ter equipamentos para monitorização contínua desse paciente. É uma cirurgia, é um procedimento de grande porte, né? A gente precisa de aparelho para realizar o teste, o TCA, que é o tempo de coagulação, né? E aí a gente precisa também realizar a orientação e preparo para o procedimento para o paciente, tá? Então, aqui eu tenho uma sala de exames, é a minha sala, tá? É que eu trabalho. Então, eu tenho aqui o meu ecocardiografista. Esse exame ele é totalmente guiado pelo ETE, tá? Então, é aquele eco que a sonda entra na boca, é o eco transesofágico. A gente tem o transtorácico, que é só passando no peito, e a gente tem o transesofágico, que é quando a sonda entra, tá? Então, a gente tem um paciente com anestesia geral, é um paciente que eu tenho uma sonda vesical de demora, então eu preciso passar a sonda vesical de demora nesse paciente. O paciente é sedado, intubado, ele fica com o tubo e com a sonda na boca, tá? Então, também fica com controle da diurese. Eu também faço o controle da PAI, que é a pressão arterial invasiva. O médico pega um acesso na artéria radial do paciente, faz um acesso, a gente liga ele num transdutor de pressão, liga numa bolsa pressórica, conecta no nosso polígrafo e a gente tem uma pressão arterial invasiva desse paciente, que é uma pressão mais fidedigna. A gente precisa do eco, tá? Para o exame, precisa ser um eco 3D, eu vou mostrar para vocês porque a imagem facilita. Aqui são os materiais, eu não vou me deter a eles, porque são bem específicos, tá bom? E aí, quais são os cuidados de enfermagem durante o procedimento? A gente precisa seguir o protocolo de segurança segura, de cirurgia segura. A gente precisa seguir o protocolo de posicionamento adequado desse paciente para evitar lesões, e a gente precisa estar atento às proeminências ósseas, tá bom? A gente precisa pensar também na monitorização invasiva desse paciente e o acompanhamento na anestesia geral. Então, a gente precisa estar próximo desse paciente durante a sedação e a anestesia, porque o processo de intubação pode ser tranquilo, mas também pode não ser. A gente faz a sondagem vesical desse paciente e a gente faz o acompanhamento desse TCA durante todo o procedimento. E aí, vem os cuidados pós-procedimento, tá? Então, eu preciso fazer esse curativo oclusivo. É um curativo que acontece, é 24 frentes, é muito grande, então a gente precisa ter um cuidado especial para evitar problemas vasculares. Então, dentro do Mitra Clip, a gente tem 3 momentos críticos. O primeiro é a punção, que a gente pode ter complicações vasculares. O segundo é quando a gente faz a punção transeptal, que eu vou falar para vocês. E o terceiro é quando a gente libera o clipe. Tá? Então, são os 3 grandes momentos, assim, e a gente precisa ter mais cuidado durante o processo. Tá? E aí a gente precisa minimizar risco de hipotermia, evoluir os cuidados realizados com o paciente, cuidados que são realizados e não são descritos, são cuidados que não são feitos, porque eu não tenho como provar que eu fiz. Então, eu preciso prescrever os cuidados que devem ser tomados com esse paciente quando ele for para a UTI, quando ele for para. Eu preciso encaminhar esse paciente para onde ele vai, seja UTI, seja apartamento, e eu preciso passar o caso, então tem que ter uma comunicação efetiva entre mim e a outra enfermeira que vai receber esse paciente, para que ela possa entender de forma clara o que precisa ser feito, e eu preciso ter transporte seguro desse paciente também. E aí, como todo procedimento, a gente tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? É um procedimento minimamente invasivo, eu não preciso abrir o peito do paciente, eu faço só um acesso pela veia, pela femoral, pela virilha desse paciente. Então, eu tenho um baixo risco de sangramento, eu tenho
como tratar um paciente com risco cirúrgico elevado, eu tenho como diminuir os sintomas da insuficiência mitral, e de desvantagem eu tenho um procedimento com custo elevado. O MitraClip ele é muito caro, é um procedimento que custa quase 200 mil, alguns cobram 250 mil, 270 mil, tudo depende muito, tá? E qual é o hospital, o local que a gente está tratando. É um procedimento de longa duração, é um procedimento que resulta a longo prazo, que assim, o resultado dele, ele só vem a longo prazo, ele ainda não foi descoberto, porque é muito novo, tudo muito novo, então eu não tenho como acompanhar esse paciente a longo prazo, e eu não tenho como colocar pacientes com endocardite e febre reumática para fazer parte do MitraClip, porque eles não têm como ter vantagens disso, tá? No processo. E aí eu trago um videozinho para vocês entenderem mais ou menos como seria o MitraClip. Tá? É rapidinho, 2 minutos, eu vou falando para vocês. A gente tem um coração batendo e a gente tem a regurgitação. Isso aí é o sistema que a gente utiliza. Tá? Aqui abaixo a gente tem o acesso, que é feito pela veia. Tá? Aí a gente tem a punção transeptal, que ele entra pela veia, chega no átrio direito e passa para o átrio esquerdo para poder acessar a, a válvula mitral. Aí eu já estou entrando com o meu introdutor, o MitraClip. A punção é na parte superior, eu não posso funcionar em qualquer canto aí desse ato. Existe um local específico, uma distância específica dessa minha punção transeptal para a minha válvula. Então, eu consigo entrar com o catéter, eu abro, clipe, passo pela válvula mitral, e aí tem um retorno sanguíneo, né? Lógico, a regurgitação em cima dela. Então, eu desço com o clipe, abro o meu clipe, faço o grasp no, nos meus folhetos, ou seja, eu prendo os folhetos, não ficou legal, eu abro novamente, baixo, reposiciono e consigo colocar novamente, tá? E aí eu consigo ver na hora com o meu ecocardiografista se eu tive uma diminuição efetiva desse sangue que retorna. Na hora, entendeu? Houve uma redução, tá legal, então eu consigo soltar o meu dispositivo e deixar o meu clipe lá, tá? Basicamente isso é o procedimento do MitraClip. Simples assim, mas que na prática é bem difícil. Aqui no Brasil são poucos hospitais que trabalham com isso. Eu fui para um congresso há pouco tempo e fiquei besta com a quantidade de hospitais que não trabalham com MitraClip. É um procedimento que precisa de uma curva de aprendizado alto, profissional, o médico precisa ser realmente habilitado para isso. E poucos estão, tá? Mas estamos chegando lá. Deixa eu passar aqui. E aí a gente vai para a seleção dos pacientes, tá? Existem duas classificações. Uma é a classificação da insuficiência mitral e o outro é o critério de indicação do Everest. Então, na classificação da insuficiência mitral, eu uso a classificação de Carpe Diem, tá? Então, essa classificação do tipo 1, a gente tem mobilidade normal de folhetos, mas a gente está vendo ali, ó, uma perfuração nos folhetos. É muito comum em paciente reumático. Então, esse paciente do tipo 1 não é contemplado, tá? O tipo 3A também é o tipo de paciente que não é contemplado. É um paciente que tem estenose na válvula mitral, então ele não é contemplado. Eu não tenho como clampear uma válvula que tem estenose, tá? Corre o risco de rasgar, de furar, e aí a gente tem uma complicação maior. Uma outra classificação que ele não colocou aqui é quando a gente tem uma dilatação atrial. Eu falei sobre isso, é comum com pacientes que têm fibrilação atrial. Então, eles têm um ventrículo preservado, mas por conta da fibrilação, eles dilatam o átrio. Tá? Esse tipo de paciente é elegível para as
insuficiência mitral. Então, aí a gente tem a indicação do MitraClip, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aquele NIHAL 3 ou 4, que é o cansaço aos menores esforços ou cansaço no repouso, entra como ponto para indicação. Então, entra insuficiência mitral e secundária, mas não é todo tipo de insuficiência que entra. E as contraindicações. Pacientes intolerantes ao uso de anticoagulante, porque vai precisar usar. Paciente com endocardite, paciente com doença reumática, paciente com trombo intracavitário, paciente com trombo intracavitário de veia cava inferior ou veia femoral também não pode participar do estudo. E aí, vamos lá agora para a anatomia. A gente tem a anatomia, tá, da válvula mitral. Então, aqui a gente tem um sorriso, tá vendo? A gente costuma dizer que a válvula mitral, ela apresenta um sorriso, tá? E aí a gente muda essa terminologia. A gente chama de... o A3P3 a gente chama de medial, o A1P1 a gente chama de lateral e o A2P2 a gente chama de central. Então, a gente identifica a regurgitação mitral como uma regurgitação medial, lateral ou central. Tá? Isso para poder identificar qual é o local que eu vou clipar durante o procedimento. E aí a gente tem aqui, na lateral, a gente tem o apêndice atrial como referência. Na medial, a gente tem o septo medial como referência. Na anterior, a gente tem a aorta. Tá? E aí, formando o nosso sorriso. Tá? E aí eu trago a posição intercomissural, que é a posição é a primeira posição que o ecocardiografista vai avaliar a válvula mitral, tá? E aí a gente tem, quando a gente olha de frente a imagem da esquerda, a gente vai ver que do lado direito ela muda, tá? Então, na imagem da esquerda, ó como é que é. Eu tenho o fluxo lateral aqui, tá aqui, do meu lado direito. O meu fluxo central, que é a regurgitação, está no centro, ok? E o medial está no lado contrário. Então, isso aí a gente precisa estar atento lá, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês algumas imagens em 3D e algumas imagens do ETE, tá certo? Para a gente poder começar a pensar e ver como é que as coisas acontecem. Então, a gente tem lesão em segmentos centrais e não comissurais. Então, a gente dá preferência à lesão, a fazer a clipagem no centro, que é uma área onde eu tenho menos lesão, uma área onde eu tenho cordas tendíneas mínimas aqui no centro, então eu consigo clipar sem estragar as minhas cordas tendíneas, tá? Que dá sustentação às minhas válvulas, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem dela, uma foto, e aqui eu tenho ela funcionando, tá? Isso aqui é a válvula mitral, abrindo e fechando, tá bom? Vamos lá. E aí existem também alguns padrões que são importantes para a gente colocar esse paciente como elegível para o MitraClip. Então, existem algumas dimensões do ventrículo que precisam ser pensadas, tá? Eu vou passar rápido por aqui, porque são coisas mais específicas, eu trouxe só para vocês verem mesmo, porque isso é algo que a gente não consegue ter acesso, mostrar ou ver, né, sempre. Então, eu trouxe, porque eu acho bem interessante. Então, aqui a gente tem eu trago uma imagem para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho um rompimento de cordoalha, e aí eu tenho aqui, ó, a minha válvula subiu, tá? Um prolapso, um espaço. Então, o sangue consegue passar por aqui, eu tenho uma regurgitação. Para esse paciente ser elegível, a medida do meu folheto aqui, ó, precisa ser menor que 15 milímetros. Aqui deu 1,46. 1,46 centímetros corresponde a 14 milímetros, tá? A gente pula um pontinho, o pontinho do 1,4 para cá e fica 14,6, tá? Então, esse paciente até agora é elegível para o procedimento. Aí aqui a gente tem também a mesma coisa, menor do que 15. Aqui eu tenho 1,6 lá, ó. Essa área aqui é de 1,6. Aqui já é um eco 3D, tá? É de 1,6. Então, esse paciente aqui não é elegível para o procedimento. Aqui eu tenho uma altura que
precisa ser menos. Oxi, eita Deus. Deixa eu voltar aqui. Calma. Oi, vamos lá. Vamos seguir adiante. Então, aqui, ó, eu tenho uma insuficiência mitral com vários segmentos e múltiplos jatos de refluxo, tá? Então, vamos lá. Tá vendo essas cores aqui, vermelho e azul, rodando aqui? Isso aí é o refluxo, a regurgitação mitral. Então, tem vários segmentos. Eu tenho aqui no central, no lateral, no central, lateral e no medial. Então, isso aqui eu não tenho como tratar, tá? Eu não tenho como tratar isso. Aqui eu tenho também um, uma área muito ruim, a gente tem vários problemas aqui degenerativos, então não tem como tratar isso aqui, tá? Não se classifica como paciente para o mitraclip. Bom, aqui eu tenho uma insuficiência mitral primária, aqui eu consigo ver uma perfuração em A3, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, onde está o dedinho, ó, aqui, ó o furinho aqui, pronto, eu tenho uma perfuração. Aqui eu tenho uma fenda, se vocês perceberem aqui, ó, um cleft. Eu tenho uma fenda aqui na minha válvula, tá? Também não tem como colocar esse paciente para mitraclip. E aí, a insuficiência mitral secundária, tá? Aqui a gente tem o quê? Uma diminuição na coaptação. Então, aqui eu consigo ver também uma zona de coaptação. Eu preciso ter uma zona de coaptação maior do que 2 milímetros. Aqui eu tenho uma zona de coaptação de 4. Então, é um paciente elegível para o procedimento. Aqui eu tenho uma falha na coaptação, tá? E aí é uma falha importante. Vamos ver aqui, se vocês conseguem ver. Tá vendo esse tracinho aqui, esse tracinho aqui? São as minhas válvulas. Elas deveriam estar se tocando. E elas não estão nem encostando uma na outra. Existe um vão entre elas aqui. Existe um vão aqui entre elas. Então, aqui eu consigo ver em 3D. A gente não consegue nem fechar as válvulas, tá vendo? Elas nem encostam. Tem um espaço entre elas. Então, é uma falha de coaptação. Os folhetos, eles não se encostam. Eu não tenho como fazer uma clipagem desses folhetos se eles nem se encostam. Então, são pacientes que também não são elegíveis para o mitraclip. Aqui. Eu preciso ter uma área valvar específica. A minha área valvar precisa ter mais do que 4 centímetros quadrados. Tá? E aí, quando eu calculo aqui, eu tenho uma área de 4,86 centímetros, então é um paciente elegível para o procedimento. Eu preciso ter uma área para poder clipar, uma área mínima, porque eu não posso sair de uma insuficiência mitral para uma estenose. Eu acabo reduzindo a minha válvula e ela fica com um orifício bem pequeno. Então, eu causo um outro problema para o meu coração, que é um estreitamento, onde eu não consigo fazer o sangue passar. Tá? Então, vamos lá. Área valvar e mobilidade de folheta, tá? Aqui eu tenho uma estenose mitral reumática. Cadê? Foi? Isso. Uma estenose mitral reumática aqui, não é um paciente elegível para o procedimento, tá? A gente tem uma perfuração aqui no, na válvula, então não tem como fazer o mitraclip, tá? E aí a gente tem insuficiência mitral de grau importante, a gente tem uma regurgitação mitral grande aqui, ó. O sangue era para estar entrando e ele está entrando e voltando. Entrando e voltando. Eu tenho um átrio aqui, ventrículo embaixo, a mesma coisa aqui, átrio em cima, ventrículo embaixo. O sangue era para estar entrando, as válvulas não estão fechando corretamente, o sangue está voltando, está tendo uma regurgitação e um aumento da pressão nesse meu átrio. Tá? E aí, a gente tem aqui o folheto posterior. Tá? Então, vamos lá. Ó, isso aqui são os dois folhetos e eles estão se fechando, se encostando, tá vendo? Isso aqui é o que deveria acontecer, tá? Esse paciente tem um folheto de 11 centímetros, é um paciente elegível para o procedimento, tá? A ausência de calcificação da zona do clipe.
Então, eu não posso ter uma calcificação na minha ponta aqui, porque eu não posso clipar no cálcio. Calcificação é cálcio, então corre o risco de rasgar o meu folheto, tá? E aí, eu trago para vocês aqui, ó, uma calcificação na zona do clipe. Se vocês perceberem, tem uma rodinha vermelhinha aqui, essa parte branquinha é cálcio, cálcio na ponta. Então, é um paciente que não entra no critério do Mitra Clip. Se eu clipar isso aqui, corre o risco de rasgar e a gente aumenta muito mais isso aqui, que é problema, tá? Então, vamos lá para a gente tentar finalizar. Eu trago um caso para vocês de um paciente que foi feito. É um paciente de 61 anos que apresenta uma dispneia aos pequenos esforços. Ele é portador de hipertensão, diabetes e doença renal crônica, tá? Isso é um pouco da história dele. Então, em 2017, ele infartou, botou um stent na artéria descendente anterior. É um paciente que já tem uma fração de ejeção de 39%, já foi internado por insuficiência cardíaca congestiva, é um paciente de classe 3 do NIRA, tá? Então, o exame físico, então, um paciente com estado geral regular, tem estertores em base, é um paciente com abdômen acítico, que é comum em pacientes de insuficiência mitral, é comum também a gente ver edema, mas esse paciente não tem edema de membros inferiores. Aqui, medicações que ele estava fazendo uso, tá? Os scores cirúrgicos, que são scores de pacientes que não têm indicação para cirurgia, então, o caso dele seria o mitraclip. Ele se entra dentro dos critérios que a gente precisa ter, critérios de Everest, e aqui a gente tem, né, a avaliação antes de começar o procedimento. Aqui a gente tem, ó, o átrio, o ventrículo, aqui a gente tem as válvulas mitrais se encontrando e a regurgitação, que é esse fluxo retornando, tá, do átrio. Olha lá, ó o fluxo lá. Aqui a gente tem a avaliação do septo interatrial, então a gente tem a separação entre os dois átrios, é aqui que vai ser feita a punção, tá bom? Transeptal, que é um dos momentos críticos. Então, eu consigo ver a punção transeptal também pelo meu fluoroscópio, tá? Eu pouco uso ele. Aqui a gente vai ver as imagens que a gente tem na hemodinâmica aqui com o aparelho do eco, tá? Então, aqui eu estou injetando um pouco de contraste para ver se eu realmente estou na parede transeptal. E aqui eu já consigo ver, pelo meu eco, ó, aqui, ó, a punção. A minha agulha está aqui, ó, eu vou perfurar esse septo aqui, tá? E aí a gente tem a punção transeptal de fato. Aqui a gente já tem a punção, tá? Aqui eu consigo em 3D ver o meu mitra aqui, tá? E consigo posicionar o meu clipe, né, na posição. Aqui eu consigo ultrapassar a válvula mitral, tá? Então eu já estou ultrapassando para poder apreender os folhetos. Aqui a imagem, a foto, tá? Dele ultrapassando, ó, deixa eu dar o P aqui para vocês verem. Que aparece, ó. Então aqui eu avançando, passando pela minha válvula, tá? Avanço, ó, e vou abrindo com o clipe aberto, tá bom? E aqui eu tenho o alinhamento, né? O clipe ao refluxo. Aproximando o clipe da zona de captura, capturando o meu folheto. Vamos lá ver isso. Eita. Ó, aqui eu já estou com o meu clipe prendendo os folhetos. Você vê que os folhetos estão presos aqui no meu clipe. Não tem como soltar aqui, tá? Vamos lá. Vamos para o refluxo. Eu tenho um refluxo lateral residual. Tá vendo? Clipando, eu ainda tenho esse resíduo, esse refluxo. Isso. E aqui já é a liberação do meu clipe. Esse paciente foi um paciente que colocou 2 clipes, está certo? Então, aqui já é o segundo clipe, eu vou avançando para mostrar o resultado para vocês verem de fato
como é que ficou isso. Aqui é a imagem da fluoroscopia. Então, a gente tem os dois clipes, tá? Esses clipes estão presos no, na válvula mitral do paciente. Então, o resultado lá, clipe preso. E aqui a gente consegue ver, ó, o clipe e a formação do duplo orifício, tá? A gente tem um orifício do lado esquerdo, um orifício do lado direito e a gente tem uma clipagem central, tá? Desse paciente. Então, a gente precisa ter a formação do duplo orifício. E a gente precisa ter uma regurgitação mínima, porque eu não tenho como tapar a entrada total dessa válvula. Olha lá, e aí o nosso resultado final, uma regurgitação bem pequena aqui, ó, bem pequena mesmo, aqui o fluxo colorido, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui a gente tem o clipe preso, tá? Então, olha a diferença, o fluxo reverso que a gente tinha da veia pulmonar antes, olha a pressão, olha agora o fluxo que a gente tem reverso lá, então, assim, é uma repercussão muito reduzida, tá, desse fluxo da veia pulmonar, se a gente for parar, então a gente tem uma pressão bem menor agora nessa veia pulmonar, a gente diminui o risco de congestão, o risco de EAP, a gente diminui muito a dispneia que esse paciente tem, então isso a nível de qualidade de vida é algo que a gente não tem o que dizer desse paciente, tá? Então, o caso é esse, gente. Eu estou aberta se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, eu estou disponível, posso responder para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Essa aqui é a minha equipe, tá? Eu trabalho no Hospital de Esperança de Olinda. Então, esse aqui é o Dr. Carlos, que é o proctor, que é especialista nesse procedimento. Então, ele faz o procedimento aqui e em todo o Brasil, orientando pessoas que querem ser treinadas. Então, ele trabalha para a Abbott, ele é o proctor da Abbott e recebe para isso, tá? No procedimento do MitraClip. Então, meu muito obrigada a todos, eu agradeço pelo convite, pela disponibilidade de vocês de ouvirem. É um assunto bem diferente, não é algo que a gente vê sempre, não são todas as hemodinâmicas que trabalham com MitraClip. Aqui em Pernambuco, são poucas, nos hospitais públicos a gente não tem, a gente só tem na rede privada, então é algo que a gente não vê todo dia. Nós agradecemos, enfermeira Flávia. Nós temos aqui nós temos algumas dúvidas. Peço ao pessoal que, se tiver, também podem ir mandando aqui no chat e eu vou lendo aqui para a enfermeira. A Gleice Alves perguntou se existe a probabilidade desse MitraClip desprender-se do local implantado.